Muito bem, estamos aqui novamente no episódio Entre Neurônios, com o segundo episódio, que é um tema bastante interessante, pouco discutido no ambiente médico, negligenciado, e que vamos aqui hoje dissecá-lo, refletir sobre essa temática que eu acredito ser vital, que é encontrando o equilíbrio entre a medicina e a vida pessoal. Estamos hoje, eu novamente, Dr. Fábio Serra, neurocirurgião. Estou aqui também com a Karen, obrigado, Karen, pela presença. E o acadêmico Paulo, também novamente conosco aqui contribuindo. O acadêmico Arthur teve um problema aí de última hora, uma emergência, está resolvendo, deve aparecer aqui durante e faz parte, porque aqui a gente não tem combinação, né, Karen? Aqui é a vida real. É assim que funciona, né, Karen? Muito bem. Então, vamos discutir aqui. Bom, a gente ouve, né, durante a formação e até fora, né, isso é popular, que para ser médico, para fazer medicina, não dá para ter vida pessoal, que a gente tem que se dedicar integralmente, que é algo sofrido. Mas será que isso é verdade? Eu acho que tem sim um certo verdade atrás disso, porque tudo que tem valor, tudo que a gente vai conquistar, modificar, infelizmente traz um certo sofrimento de mudança. Eu acho que isso não é para a medicina, né? Então, fazer uma analogia bem. O cara vai querer ser atleta, né? O cara vai querer ser campeão do jiu-jitsu. É natural que ele vai passar por lesões, vai passar por treinos muito fortes, e isso vai trazer sofrimento. Então, assim, nada de valor na vida vai mudar. Então, a medicina está dentro, a medicina não está parte disso, né? Mas, a gente vê que, infelizmente, o ambiente médico, se comparar com a sociedade de uma maneira geral, traz muito mais problema de depressão, de saúde, de burnout, de problemas mentais, de vícios, né? Que faz com que, estatisticamente, os médicos, comparado com a sociedade de maneira geral, estejam com menos saúde. Olha que loucura. Então, a gente é treinado, a gente estuda como que vamos promover a saúde, curar, blá, 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 mas nós não somos os melhores exemplos de como modelar, como apresentar isso para o paciente, porque a gente negligencia totalmente, né? Então, acho que essa temática é importante. Antes de passar a palavra, eu já vou dar mais uma provocada, daquele meu jeito, né? Que você já conhece. O tema, novamente, é um tema que está adequado, mas ele não é real, ele não é justo, e eu quero ser justo com vocês, né? Com aqueles que nos ouvem, né? Porque a vida, na verdade, a vida é um desequilíbrio. Eu pergunto, os meus alunos sabem que eu faço essa fase. Eu falo, o que é vida? A vida é um desequilíbrio. Por quê? Porque, vamos para a célula. Se a célula, para ser célula, ela tem que estar em desequilíbrio, em contraste com o meio que a absorve. Porque se ela perder esse contraste, essa diferença entre o meio que ela está, nós acabamos de definir morte, que é quando ela começa a não consegue, através da membrana plasmática, manter as condições internas, que normalmente são diferentes da externa, para propiciar a vida. Olha que loucura. Então, para você ter vida desde a célula, tem que ter um desequilíbrio. E quando nós decidimos fazer alguma coisa, há uma limitação, eu não consigo fazer as duas coisas. Então, exemplo aqui, para ficar bem claro. Quando eu decido ser médico, que é o nosso tema aqui principal, eu abro mão de ser atleta olímpico de corrida. Porque para ser atleta olímpico de corrida, a carga de treino, dedicação é totalmente dispare do que vai ser exigido para ser médico. E peguei dois exemplos aleatórios, mas você pode brincar com o que você quiser. Para você ser engenheiro, também vai ser difícil, não vai conseguir ser médico ao mesmo tempo. Então, a vida exige esse desapego de nós. A vida exige esse compromisso da gente para poder atingir um platô diferenciado de algum conceito. E não, a medicina, de novo, não está à parte. Então, assim, você está aqui normalmente, quem nos ouve, por causa da medicina, o nosso ambiente, nós estamos aqui todos por causa desse mote maior, né? Mas lembra que serve para qualquer coisa. E aqui está o ponto. Então, não podemos vender equilíbrio.
Nós temos que saber que é sim, nós temos que otimizar o desequilíbrio, só que com estratégia, com organização para equilibrá-lo. Então, eu tenho até uma frase que é minha, que eu brinco, essa frase é minha, que é: a vida é um desequilíbrio, vírgula, equilíbrio. Ou seja, para ter sucesso, nós precisamos equilibrar, ajustar, equalizar o desequilíbrio necessário para atingir o nosso projeto de vida. E volto a dizer, não é da medicina. Como pai, como atleta, como amigo, como médico, vai tudo exigir o desequilíbrio. Então tá aqui. Passa a palavra para Karen, para dar uma ajustada aqui mais de mãe, de psicanalista. E vamos seguir nessa temática que é muito importante. É extremamente. Bom dia, olha, imagina, eu já falando bom dia, hora de almoço já, enfim. Olá a todos, muito bom estar aqui novamente, Paulo, Fábio, esperando o Arthur aqui também. Enfim, assunto extremamente importante, é fato. Tanto que tem uma coisa que como é que eu vou dizer assim, é cultural, teoricamente cultural, em que quando você olha qualquer ambiente médico, vamos a um hospital, por exemplo, tá? Eu faço uma pergunta: quem é o cliente principal de um hospital? E a maioria das pessoas vai falar: "Mas é lógico, é o paciente". O paciente? Não, o paciente é o cliente, é o principal ali do hospital. Erro. Isso é mito, isso não é verdade. Não é verdade. Isso nós temos até num curso da Disney, feito para profissionais da área de saúde. O livro que eu citei no episódio 1, do Fred Lee, Se Disney Administrasse um Hospital, né, esse livro vai estar num link, né, Fábio, que você vai colocar para quem Isso, quiser também, vai quem estar tem no link aqui do acesso. primeiro episódio. Isso. Beleza, vale muito a pena. Então, não é o paciente. Então, como é que isso funciona? O médico é o principal cliente de um hospital. Então imagina, olha a dimensão disso. Por quê? Se você tem um profissional que vive equilibrado dentro daquele desequilíbrio todo, daquele contexto de total desequilíbrio do que é entre a vida e a morte, você fazer com que uma pessoa consiga se recuperar de uma doença, ou até mesmo conviver com a finitude, né? Saber o que é isso, é um contexto muito pesado. E se você tem ali dentro um médico que recebe a atenção, que é um profissional que consegue lidar bem com isso, né? E por fim, é um profissional que é bom, que consegue se desenvolver bem na carreira, esse médico vai levar esse paciente aonde ele quer que vá. Qualquer lugar que ele vá, ele leva esse paciente. Se o médico falar para o paciente: olha, eu prefiro operar neste hospital e não naquele, você pode ter certeza que se o paciente confia nesse médico, ele vai atrás do médico. Então, se os hospitais não começarem a olhar para os médicos como o principal cliente, né? Ali, eu chamo de cliente, tá? Mas a gente está falando como um business que é um hospital, não deixa de ser um business, é uma empresa, né? Mas se a gente não começar a olhar com carinho para esse profissional, que é ele que tem que estar lá sendo suportado, assistido, né? Que tem que ter toda a estrutura ali para que ele consiga trabalhar bem e que ele também emocionalmente esteja bem, principalmente se os hospitais, clínicas, as universidades não começarem a olhar para esses profissionais como ali a base, a estrutura que vai prover qualidade de vida e saúde para a população, nós estamos perdidos. Então é aí E, que entra. Importante. Karen, você falou um negócio muito interessante, e eu queria só ampliar, porque provavelmente eu sei que você tem essa visão, mas para tirar o centro só do médico, né? Vamos estender aqui para fazer que a equipe de assistência de saúde, que vai desde o segurança até o Sim, médico. Enfermeira, auxiliar, fono, todos estão dentro desse ecossistema que vamos chamar de hospital, e que se não tiver um trabalho, um suporte, uma condição, a coisa não flui e começa a gerar o estresse, começa a gerar a frustração, exato. e quem se prejudica, no fundo, é o que você falou, é o paciente, mas quem que é o principal alvo? Nós temos que deixar a condição boa. É a equipe de assistência à saúde. A analogia que eu Sim, faço é um avião decolando. Tem que ter a tripulação, tem os pilotos da cabine, mas tem a tripulação do cockpit e a tripulação de cabine. Então, todos têm que sim. funcionar muito bem. Isso já é treinado. Tem o CRM, né, que é o
o Company Resource Management, né? Começou lá com o cockpit, depois foi evoluindo da década de 50 até hoje, que é o treinamento que existe dentro das companhias para padronização e que conseguiu atingir o nível de segurança onde o transporte aéreo era um dos mais perigosos do mundo na década de 50 e tornou-se um dos mais seguros do mundo. Só perde a brincadeira para o elevador, né? Mas fora isso, o avião é muito mais seguro. E você falou do ambiente, mas aí nós temos que falar também da formação, né? Vamos falar com o Paulo. Paulo, como é que é você que tá na formação, né? Você está lá na faculdade. Como é que é isso aí para você? Como é que é esse assunto? Como é que chega em vocês lá, vocês conversam, tá? Você sentiu por dificuldades emocionais? Porque é um tsunami de informação, né, a faculdade. Realmente. Eu estava antes aqui, estava pensando, né? Tudo que a gente não só por causa da faculdade, mas muitas coisas, igual eu e o Arthur, que a gente pegou a direção da liga, né? E os trabalhos que a gente faz. Então, além de todo o estresse da faculdade, a gente tem uma outra gama, sabe? Que, que eu sinto que mexe muito com a gente. As noites em claro, às vezes, né? Estudando, resolvendo trabalhos, o pré-prova ali que você tem que focar, você não pode pregar o olho porque você precisa abranger um conteúdo. Então, sabe, a gente ainda no ambiente acadêmico já tem um desgaste muito grande, eu sinto, às vezes. E como é que e é isso. Ô, Karen, você vê que ele É, colocou aqui noite em claro. Olha o gatilho. Olha o gatilho. Muito Então, grande. agora, de novo, eu não vejo problema em passar uma noite em claro por causa de uma prova muito importante, ou às vezes você tem um plantão, isso acontecer também, né? Eu acho que o problema vem o depois, como equilibrar esse desequilíbrio que foi exigido, né, cara? exatamente. A E privação de sono gera é como se fosse você vai na poça d'água e dá um tapa, assim. E aí ela estraga a sua rotina ali uma semana, alguns dias, até você conseguir regularizar de novo. quem discute isso, né? Então você vê, primeiro, não sei, cara, você concorda? Talvez já está até questionável precisar disso regularmente para poder cumprir com as obrigações da faculdade. Acho que é um ponto que tem que ser, talvez, revisado, né? Para verificar o que está acontecendo. Porque, novamente, eu até entendo que uma vez ou outra, um estágio ou outro, isso vai acontecer até por dinâmicas da vida pessoal. Mas ter isso como rotina, você vê que já me causa espécie, né? E constatar que isso tem um preço a se pagar, né? Mas você vê que está lá, cara, o gatilho está lá. Você pegou, né? Quando ele falou, até notei que noite em claro, eu tenho que estudar. E não tem suporte algum. Olha que interessante. Uhum, exatamente. E voltando um pouquinho, né, falando do médico ali, da equipe multidisciplinar, exato, você falou uma coisa essencial. Toda a estrutura é importante para que o resultado seja bom para o paciente. No final, ali é o paciente, mas toda aquela estrutura tem que ter todo um amparo, um alicerce muito bom. Então, por exemplo, vem uma pergunta aqui. Será que não seria interessante começarmos a utilizar algumas ferramentas de pesquisa, teórico assim, alguns questionários, para a gente começar a medir a qualidade de vida, a qualidade do sono de todos que vão prestar, no caso, assistência à saúde? Então, vamos supor, você falou uma coisa perfeita: faxineiro, porteiro, né, os enfermeiros, E é o auxiliar de padrão Disney. enfermagem. É o padrão Isso, Disney. isso. Nossa, quantas equipes eu treinei ali e a gente focando nisso, né? Porque todo mundo tem que estar bem, né? Quantas horas você leva para chegar no trabalho, né? Às vezes essa coisa do transporte, um funcionário ali da limpeza, às vezes mora longe e às vezes precisa pegar 2, 3 conduções para chegar lá no hospital e às vezes trabalha em mais do que um hospital. E aí essa pessoa tem que estar bem para conseguir cumprir com todo aquele protocolo que se exige dentro de um hospital, né? O médico que vai de um hospital para outro, de uma clínica para outra, e assim vai, que no Brasil funciona assim,
né? Ele tem que conviver ali com, sei lá, quase como um povo, ele tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Os enfermeiros também, que às vezes trabalham em 2, 3 hospitais, né, para poder ter uma renda familiar ali. Poxa vida, a gente tem que pensar melhor nisso. E aí eu vou soltar um gatilho para a gente conversar, talvez num outro episódio, Fábio, de falar, será que não está na hora de a gente começar a mudar o sistema de trabalho do profissional de saúde, dele ter que trabalhar, ser contratado e trabalhar num único lugar, como é feito nos Estados Unidos, que aí ele consegue dar conta melhor? A gente vai falar sobre isso talvez mais para frente. Mas é isso. E aí, como é que essa pessoa dorme? Ela está comendo direito? Ela está conseguindo descansar? Ela tem vida pessoal? Será que não está na hora da gente começar a medir isso dentro das universidades, dentro dos hospitais, né? Vamos pensar. Não, a sua provocação é ótima, porque talvez não é, talvez assim, não é o que nós vamos, o foco da discussão de hoje, mas gostei muito. Cabe talvez uma outra gravação, porque como você apontou, mudar o sistema gerencial dos hospitais de contratação seja um caminho que vai fazer um ponto de inflexão, né, nessa situação que nós estamos diagnosticando aqui, constatando e trazendo à tona. É, esse lance do médico estar num serviço só, adequado, com condição, a mesma coisa que o enfermeiro, para a equipe treinar, criar o modelo do hospital, que é o padrão Disney, né? Então, o médico fica para lá e para cá, a enfermeira também, auxiliares também, varam, então, plantão de manhã num lugar, à noite em outro, dia seguinte outro plantão. Então, começa a ter sobrecarga aí física, emocional, que vai redundar no atendimento ruim, até nos acidentes pessoais, problemas de saúde pessoal, que é o foco hoje aqui que nós vamos trabalhar. Mas você está corretíssima, e eu volto a falar com o padrão de aviação. Então, a aviação mudou por causa disso. O piloto, por exemplo, a tripulação existe regulação, por exemplo, eles não podem voar, não lembro exatamente agora, mas eu acho que eles não podem voar continuamente, acho que mais de 9 horas. E começa o voo quando ele pega o plano de voo. Eles estão abastecendo, já começou o voo ali. Então, eles não podem estender, porque é provado que quanto mais tempo você fica, cai o nível de atenção e pode dar um problema, né? E eu quero até fazer aqui dar um alô para o nosso amigo Dr. Diego Adão, com o podcast dele, Mania de Cirurgia, que a gente recomenda, um ótimo podcast, né? E o Diego Adão, por exemplo, é um que está modificando isso. Ele é preceptor lá da medicina, da residência, da medicina de urgência, né? E lá Isso. ele já tem esse tipo de critério, conceito de o residente, quando chega, as equipes vão assumir o plantão, tem que saber como é que está. Porque ele pode estar com um problema emocional ali, acontecer alguma coisa, e esse médico tem que ser blindado pela equipe. Ele não pode estar no alfa, né, vamos dizer assim, na tomada de decisão principal. Ele tem que, ele tem que ficar meio no bastidor, ficar um pouquinho, cumprir com algumas coisas, mas sem o gerenciamento central sobre ele, porque está com um risco maior de tomar uma decisão errada. Então, estamos modificando, a coisa está melhorando, então há esperanças. Mas, voltando aqui para o médico em si, né, que é o aluno que está se formando, então, nasce na faculdade, o Paulo falou aí. E, Paulo, conta para nós, você acha, o que você acha que talvez que motiva esse rito de sofrimento, de não se cuidar? É o dia a dia da faculdade, ou é falta de apoio? Como é que é? É uma pressão social? Como é que você pode falar para mim? Lógico, é de você, porque hoje você está na faculdade ainda, mas onde você acha que é o nascedouro disso? Eu sim, doutor. Eu posso falar da minha experiência e mais ou menos do que eu vejo na faculdade. Acredito que a partir do momento que a gente realmente entende, né, como eu comentei no episódio passado, que eu não tinha muita noção do que era medicina até um certo grau dentro da faculdade já. Então, a partir do momento que você entende a gama daquilo, de tudo que é a interação de todos os fatores e o que você tem que fazer dentro da medicina como médico, eu acho que isso gera uma pressão interna muito grande, de que a gente tem que saber tudo, né? Essa voz dentro da cabeça falando, você tem que saber usar, além das provas, né? Eu não sempre fui um aluno razoavelmente bom, né, por assim dizer, mas ainda assim existe aquela pressão de que eu preciso estudar para conseguir passar com folga para não ter o risco, por exemplo, de ficar em uma matéria, alguma coisa.
mas eu acredito que é isso. Na maioria dos meus colegas que eu vejo é mais a questão das notas, né? Das provas mesmo, que às vezes não tem um apoio para eles conseguirem ter como eu posso dizer, acompanhar as matérias, entende? Então, a maioria das pessoas que eu vejo fazem mutirões de estudo, né? E viram noites e noites estudando quando chegam às provas, por desespero, desespero, entre aspas, de realmente por causa de nota, né? Então, É o que você está colocando, Karen, ó, falta mentor, né? Falta um isso, professor, né? Falta alguém ajudando a estabelecer a horizontalidade do curso. E aí, qual que é o grande contato? Eu acho que talvez aí o toma lá da cá da faculdade. É dar aula, presença e toma uma nota, e você tem que cumprir um certo nível, né? exato. E olha que Se eu interessante, puder, perdão, doutor, só se eu puder adicionar um fator causal ali nisso, eu acredito que, em parte, como, pelo menos na nossa faculdade, a gente tem o método, né, não tradicional, o método do ensino ativo, eu é o sinto, às PBL, né? vezes, Public isso, exato, exato, Problem Learning Method, né? problem-based learning, Basic Learning, é, PBL. isso. Então, acaba que nesse método a gente fica muito solto, entende? Não é igual ao tradicional que você vai para a aula, você tem toda a aula de todo o conteúdo e você chega na prova, tá lá. Não, você tem os temas. E aí você tem que estudar, você que direciona o seu estudo e muitas vezes você fica sem entender exatamente o que você tem que estudar, entendeu? Então, principalmente nos primeiros períodos, a gente tem muita dificuldade com isso. Eu acredito que com o avançar do curso a gente acaba acostumando, mas ainda assim é uma coisa que eu sinto que bota muita gente desesperada, deixa muita gente desesperada para poder estudar, para ter que se virar, e aí aumenta ainda a carga de estresse. Então, é uma coisa que eu noto, né? É uma bola de neve, né, cara? Porque, ó, o método tradicional, apesar de hoje em dia tem vários trabalhos mostrando que o PBL teria uma superioridade no ensino, mas o método tradicional, que é botar a cadeira básica primeiro, 2 anos, depois a transição para as doenças, depois a metodologia de semiológica, de imagem, e depois o cara vai para a prática, inverter um pouco isso, que é trazer já o problema, trazer uma prática, da prática o aluno voltaria estudando ali para as bases para poder entender o que está acontecendo lá na prática, né? Que é o PBL. Eu nem vou querer discutir, porque às vezes pode ser meio um pouquinho que é o melhor método. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que o melhor método é aquele que funciona para a pessoa, que pode ter diferença. Mas o PBL, que eu queria trazer, assim, esse método, esse exige sim um maestro por trás disso. Porque você pegar alguém, soltar no meio do oceano e falar, te vira, nade, flutue, mas como? Né? Então, eu acho que isso aqui vira uma bola de neve para dar a problemática, que antes de passar para a Karen, eu vi a Karen, olha aqui, eu trouxe, tem vários trabalhos, né? Acho que é um negócio, mas tem uma meta-análise de 2019 do Burnout in Medical Students, que traz, olha, na verdade, traz a razão de risco, né? Mas você poderia entender o risco de homens e mulheres médicas de cometerem aí enfrentarem problemas de saúde mental, inclusive indo para suicídio, né? O homem, ele chega a 41% maior que a média do mesma faixa etária da sociedade sem ser médico. E a mulher, 127% maior o risco. Então, veja, entrar na faculdade de medicina é um baita de um risco de problemas mentais. E volto a dizer, nesse trabalho, nessa meta-análise, a gente deixa linkado depois aqui no episódio, para quem quiser apreciar e ler, ela traz que na fase de estudante de médico, nós temos 50% dos alunos em algum grau de alteração mental, levando aí muito a burnouts, né? E lembrar que o burnout seria realmente o final, né, da coisa, quando entra em estafa geral, mas tem 3 itens que constituem, né, que a gente vai falar, que ele vai apresentando três grandes problemas, que o primeiro é a exaustão emocional. Então, é aquele esgotamento físico, mental, era ter sem energia, sem vontade de fazer. Dorme 10 horas e acorda cansada, sem vontade de fazer as coisas. Depois, a despersonalização,
Ou seja, ela começa a se distanciar emocionalmente, fica fria para tudo e para todos, amigos, paciente, colega, vizinho, nada abala. Começa a ficar, até uma maneira de defesa, a gente entende mentalmente, mas começa a ter esse afastamento geral de tudo e de todos. E por último, aquela lamentação de baixa, assim, tudo ela faz mal, baixa realização pessoal. Então, sentimento de ineficácia, incompetência, e não sou útil para nada. Atinge bons resultados, porque está lá trabalhando, fazendo, foi acaso, foi sorte, porque eu não ia conseguir. Então, aí quando você soma essas três, aí pau, entra no burnout. Então, você vê, e até falando da minha parte, né, a gente vai estudando, eu lembro, assim, na faculdade, por exemplo, país, eu não consegui marcar agora, né? Já tenho aí quase 20 anos de formado, eu não consigo lembrar um ponto assim dessas estafas do burnout, né, na faculdade. Talvez até porque na Escola Paulista a gente tinha era bem conectado, era uma família mesmo, foi uma coisa. Lógico que teve altos e baixos, mas não consigo ver essa situação. Mas na residência, olha, vários momentos eu consigo dar exemplos assim, reais, como se fosse ontem, né, o que estava acontecendo. Só que apoio que teve? Nenhum. Superou porque eu superei, né? E hoje eu dou risada, a gente comenta tudo, e a grande minha preocupação com os meninos aí, porque ninguém prepara eles para esse grau de estresse da faculdade ou mesmo da residência que é necessário. Aí joga esses meninos lá para o oceano e fala, nade, acha uma ilha. Então, muitos vão afundar, né, cara? Com certeza. E aí acontece, você deu um exemplo que é ótimo, né? A gente precisa de uma bússola para tudo. Na vida inteira, a gente precisa de um norte, né? E alguém que nos dê esse norte, né? No caso, eu usei o exemplo aqui da bússola, mas é uma grande verdade. Então, aqui nós temos que começar a pensar o seguinte: será que os mentores estão preparados para isso? Será que eles sabem acolher? Será que eles sabem reconhecer isso? Vamos falar até da old school, né? Será que esses mentores que já vêm, né, nessa vida acadêmica, já formados há muitos e muitos anos, será que eles têm essa percepção? Ou eles são daqueles que falam assim, não, você não quis fazer medicina? Você não quis entrar na medicina? É isso mesmo, ou você aguenta aqui ou cai fora. Não, poxa, não é bem assim. O Então Darth eu acho que Vader. os Darth Vaders da vida, Que você nossa, não citou. tem nem dúvida. Inclusive, quem não viu o nosso primeiro episódio aqui, aproveitar e lembrar, vale muito a pena ver o primeiro episódio que fala de um tema muito chocante, que é: e se medicina não era o que eu sonhei, né? Então, assista lá quem não assistiu. É, Segue aí, Karen. pode acontecer. E às vezes acontece de você falar, não, eu gosto, eu quero. Mas se você não tem um mentor ali que te dê o apoio necessário, é complicado, porque às vezes eu já vi isso acontecer. Do próprio professor ali, o mentor falar assim: olha, isso aqui não é para você. Você é mole demais, você não está levando a sério, não sei o que lá. Poxa, ele está empurrando aquele aluno para fora. Ele está lá, ele está jogando fora, às vezes, um talento. Às vezes a pessoa tem talento, porque ela está lá porque ela quer, porque ela gosta. Então a gente tem que reconhecer os talentos. Isso aí, a gente tem que segurar, tem que ficar com os talentos e modelar, lapidar, às vezes, aquele aluno. Então, o mentor, hoje eu falo, olha, precisa, às vezes, de muito mais apoio para aprender a lidar com isso, ele precisa de uma reciclagem, eu até cito, hein, mentores precisam de reciclagem contínua, né, constantes, para aprender a lidar com tudo que está acontecendo aí. E ainda entrou mais, a inteligência artificial na medicina. Nós temos mais um desafio aí chegando, né? Chegando não, já está aqui, né? Já está aqui dentro. Tutoria, programas de tutoria, né? Formar grupos de tutoria. Principalmente porque o Paulo falou, para aqueles que chegam lá e falam, meu Deus, para onde é que eu vou? Como é que eu faço? Para que direção? Não sei. Então, é muito importante que as universidades comecem a ter departamentos de acolhimento aos alunos recém-chegados, para poder explicar como a coisa funciona, né? Olha, você precisa de um apoio, você precisa de tutoria, né? Olha, até mesmo problemas de residência, às vezes a pessoa fala assim, residência que eu digo habitacional, tá? Onde a pessoa vai morar, como é que é, tudo faz parte. Então, é muito importante que se tenha dentro das universidades um departamento que dê esse apoio e esse acolhimento. E volto a falar, reciclagem dos mentores, porque eles precisam entender que as coisas estão mudando, né? Outra coisa também, apoio emocional. Isso muito importante, né? Então, olha, tutoria, reciclagem na mentoria,
né? Apoio para o aluno que chega lá e precisa começar a se virar e saber como a coisa funciona. Às vezes ele não sabe nem para onde ele tem que ir na universidade. A gente tem campos aí que são enormes e fica difícil saber, né? Talvez até alguns profissionais de saúde fazendo terapia em grupo. Uma vez por semana, vamos reunir esses residentes, os alunos ali da medicina, não uma coisa muito superficial ali, muito solta. Ah, você vai lá, bate na porta ali do profissional e fala: olha, eu preciso conversar. Quem é que também vai se expor? É muito difícil. Às vezes a pessoa tem muito receio de chegar lá e se expor e falar: olha, eu estou com um problema. É muito delicado, porque ele tem medo daquele tabu dele ser julgado. Nossa, o fulano ali não está dando conta. Você viu? Ele foi pedir ajuda emocional. Não. Vamos ali criar grupos mesmo de terapia em grupo. Ó, vamos falar dessa semana como foi, como é que foi para você, como é que você está, cada um compartilhando ali sua experiência. Então, eu acho que está na hora da gente começar a mudar isso e começar a ver que os centros universitários, hoje, cada vez mais, nós temos muitas universidades de medicina hoje, faculdades de medicina, porque é um grande negócio, principalmente as particulares, sabemos, financeiramente é uma mina de ouro, mas e a preocupação com esse profissional lá na frente? Com essa pessoa que está entrando lá extremamente jovem. Hoje a gente conversou sobre isso ontem, né, no nosso primeiro episódio, falando que eles entram muito jovens na faculdade de medicina. Nós temos meninos ali entrando, 17, 18 anos de idade, jogando eles ali, ó, no rolo compressor. Aí você fala, poxa vida. Então, vamos pensar nisso? E com certeza nós vamos ter uma qualidade muito melhor de profissional formado lá na frente, com estrutura, com alicerces, né? Então, é isso aí. Eu vou perguntar para o Paulo tudo que a Karen descreveu que precisa como ponto de apoio para os alunos, você vai dizer como é que é na faculdade a sua aí, que é uma faculdade que não é nova, tem uma tradição já de mais de 40 anos, que é a do Tepac aqui de Araguaína, né, em Tocantins, norte do Tocantins. Mas eu queria, antes de passar a palavra para o Paulo, a reciclagem do mentor, a reciclagem do professor. O quão é importante ter o mestre nos conduzindo. Ainda mais dentro de um caminho que é um caminho longo, complexo de se adquirir, que é formar um médico. Então, cadê os verdadeiros professores? Cadê a estrutura de apoio de mentor de reciclagem? E aí a gente pode até questionar hoje, talvez, o tripé acadêmico de docência para as universidades, que exige, esse tripé tem que ser questionado, onde para todo docente tem que ter assistência, pesquisa e ensino. Não é todo mestre, não é todo professor que vai ter competência para fazer as três coisas. Inclusive, eu acho que quase nenhum vai conseguir fazer bem as três coisas. É natural do ser humano. Então, tem professores que eu posso citar aqui, da minha experiência já maior, tanto como discente como docente, tem professores que eram bárbaros professores. Era um paizão. E como pesquisador, horrível. E também tive outros, assim, exímios pesquisadores, mas como assistente, horrível, como médico mesmo, na prática médica. Então, e ok, tudo bem, mas cadê? Precisa de ter vamos criar uma logística institucional onde você permita colocar o melhor jogador na melhor função do campo. Então, exigir isso de todo mundo é uma faca, é um tiro no pé. E cai no que você acabou de falar, cara. Explodiu o número de faculdades, mas cadê a formação do corpo docente? Porque corpo docente hoje você cria, o pessoal vai pagando. E cadê a estrutura para acolher e trazer pessoas com competência para poder conduzir esses alunos na trajetória, pelo menos de 6 anos iniciais, onde você tem um marco ali de graduação, mas a seguir com a residência? Não tem esse cuidado, não tem esse reconhecimento. É o que você falou, salve-se quem puder. E quem não puder é porque você era fraco. Quem não pôde, né? Desculpa. Você era fraco, você não conseguiu. E é o que você colocou, e a maioria, e o ego. Então, os professores são isso. Ou venha, ou me acompanha, ou me ilustre. Se você brilhar mais que eu podo você, porque eu sou o mestre. E a gente sabe que o princípio filosófico de ser professor, que é o que eu prego aqui, os alunos estão aí, eu cobro esses meninos. Eu quero ver todo mundo a mais de mim. Eu quero ser tudo superior. E isso vai ser o maior pagamento. O verdadeiro mestre, o faixa preta, ele quer ver todos os seus alunos o superando. Esse tem que ser o Isso. tesão, o mote, né, Karen?
E o que a gente não vê Isso. na maioria, com várias exceções, a gente sabe que tem, né, cara? Não é isso, não é uma crítica homogênea, mas a gente infelizmente sabe que pesa o ego porque o mentor, o professor não se reestrutura, não se readequa e a gente acaba tendo esses resultados que a estatística, não sou eu, doutor Fábio, a estatística está aí na literatura, gente. Não é, é só buscar, não é que eu e a Karen estamos trazendo um segredo, uma situação situacional do nosso bairro, da nossa experiência individual, que poderia ser um viés nosso, mas não é, está na literatura. Então, aqui, Paulo, o que é a Unitepac, que é uma faculdade tradicional aqui da região, diga-se de passagem, né? Hoje pertencente a um maior grupo educacional, se não é o maior, o segundo, acho que já é o maior, que é o grupo AFIA, que tem coisas muito boas, por exemplo, vou citar uma aqui, acho que vale a pena, o Whitebook, que a gente usa no appzinho, o grupo AFIA, que cria, que o médico consegue ver, é tipo um acesso de remedicação rápida e tal. Pô, excelente programa. Então, assim, é um grupo que tem coisas boas, não é? Mas como é que é a estrutura da faculdade em relação ao apoio emocional ao aluno? Paulo, tenta dar para a gente um overview aqui, um Olha, resumo, assim, doutor, uma análise. então, da, do que eu tenho conhecimento dentro da faculdade, a gente tem acesso, por exemplo, eu acredito que ao ambulatório de psicologia, mas a um certo número, se não me engano, de consultas. E se você tiver algum diagnóstico já fechado, ou alguma coisa que você já está em tratamento, você não pode utilizar esse ambulatório. Então, assim, é o que eles disponibilizam, né? Porque lá tem o curso de psicologia, mas eu vejo que não é o suficiente, porque além de que não tem uma adesão muito grande, mas eu acho que não é o suficiente. Eu acho que o que a doutora Karen trouxe do, no contexto do hospital, né, dos profissionais, dos residentes, eu vejo como uma opção muito viável para o ambiente acadêmico, porque as pessoas que você está convivendo de todo dia, né, na faculdade, já há alguns anos, então você acaba que tem uma relação já pré-estabelecida com essas pessoas, né? Então fica mais fácil de você se abrir e trazer aquilo que está te angustiando, aquilo que você está sentindo e trocar essas experiências, né? Que isso eu acredito que é uma ajuda muito grande. E às vezes acompanhado por um profissional, alguém da área. Eu acho que seria Bom, uma sugestão. é muito, muito importante isso, Paulo. Vou trazer agora uma experiência que eu estou convivendo muito de perto. Eu faço a minha formação, sou psicanalista no Brasil e faço minha formação em psicologia nos Estados Unidos, lá na FIU, na Florida International University. É uma universidade pública no estado da Flórida. E lá é o seguinte, nós temos o departamento de psicologia e dentro desse departamento nós temos o counseling, que a gente, counseling seria tipo, um aconselhador, um aconselhamento ali, a gente tem essa formação em counselor lá também, né? Então ele não chega a ser um psicólogo porque a formação dele é diferente, ele tem que fazer mestrado para ser um counselor, mas ele vai focar na parte educacional, empresarial, enfim, você pode escolher a área que você vai seguir. Para você ser um psicólogo nos Estados Unidos, a coisa já muda de figura. Você tem que se formar, em psicologia, você tem que fazer doutorado em psicologia, 1.500 horas de acompanhamento com o supervisor, quer dizer, você tem que ser doutor em psicologia, 1.500 horas de atendimento com supervisão e passar por duas provas do estado que nós temos lá, do estado da Flórida, cada um tem o seu, para você exercer apenas no estado da Flórida. E depois disso, você tem que refazer essa prova a cada 2 anos e continuar tendo sempre um supervisor. Então, você não se torna um psicólogo assim que você termina a sua faculdade de psicologia. Não é assim que funciona, tá? Você tem ali o bacharelado, mas não é assim que funciona. Mas o que que eu quero trazer aqui de importante? Quando eu entrei na universidade lá, a primeira coisa que eles fizeram, o departamento de counseling, eles me mandaram um e-mail com uma pesquisa para saber sobre a minha saúde mental. Então, como anda a minha saúde mental, onde eu moro, renda familiar, como é que é a minha vida, se eu convivo com mais pessoas ou não, quantas horas eu durmo, se eu me alimento bem. Enfim, fizeram ali, nossa, várias perguntas. E aí, todas as semanas, olha lá, eles oferecem um serviço aberto de counseling,
né? Para você entrar em contato com eles, você pode marcar um horário, você pode ir pessoalmente, você pode fazer um atendimento online. Então, olha que legal, porque isso já faz parte daquelas horas que você precisa fazer de atendimento com supervisão, né? Para o aluno do mestrado em counseling, para o aluno de doutorado ali da psicologia, para você atender esses alunos, caso eles precisem. Então, pode ser online, você tem o atendimento, você pode ter 24 horas, se precisar, online, ou então presencial, você vai lá e online mesmo você marca o horário. E eles mandam, a cada 2 semanas mais ou menos, um e-mail perguntando sobre sua saúde mental. Olha, não se esqueça, você tem um apoio aqui, nos procure. Isso eles fazem para todos os alunos. Então, e isso porque nós temos, olha lá, hein, problemas lá, que a gente sabe disso, o burnout é alto dentro da faculdade de medicina, é realmente muito estressante, né? Você tem problemas de suicídio, você tem problemas de desistência, problemas de abuso de drogas, álcool, etc, né? Então, isso porque você ainda tem uma estrutura dentro da universidade que está lá te oferecendo e te provocando o tempo todo. Olha, você precisa, estamos aqui, porque eles até precisam de alunos para fazer esses horários, né? Essas horas de atendimento. Imagine você não tendo isso, né? Difícil. E é o que Muito, acontece, né? E sim, muito interessante essa abordagem, é, até porque profissional de psicologia, né, se tem alguém que tem que estar estável, eu acho que é um investimento muito interessante que para a medicina seria uma coisa então, é isso que nós estamos querendo mostrar aqui, né? Falar meio óbvio, vamos falar até, é meio óbvio, mas tem que ser falado porque não está sendo cumprido e o resultado a gente está vendo aí, né? E aí vem a pergunta, né? Então, por que melhorar? Por que equilibrar o desequilíbrio exigido pela medicina? Porque a vida vai exigir esse desequilíbrio nosso em todas as funções, em todas as escolhas. Então, por que, como equilibrar? Por que temos que equilibrar e não ser vida louca mesmo, né? Tem que ser assim mesmo, né? O que o trabalho traz, né? A literatura, né? Então, se a gente for pegar a literatura aqui, ela mostra o quê? O que é visto, por exemplo, para a área de aviação, gosto de fazer, né? Então, tem aqui uma revisão, um Self-Care and Wellness in Medical Education, a gente deixa o link também aqui, um trabalho de 2016, é uma revisão analítica, tudo bem, cabe crítica aqui, né? Porque não é uma revisão mais técnica, mas lá mostra de vários estudos que quando o médico ou o profissional de saúde está melhor, né, com ele próprio, além de eles se afastar menos, ter menos doença, ter uma longevidade maior, vai redundar o quê? No melhor trabalho. Ele vai conseguir cuidar melhor dos outros. Então, cabe aqui também. Como é que eu vou querer cuidar de alguém se eu sou o exemplo da doença? Então, temos que melhorar. Não é isso, cara? Com certeza é. Isso é fundamental. Temos que levar isso em consideração. Quando nós estávamos falando, né, sobre esse episódio, que veio esse tema, enfim, veio uma coisa que eu falei assim, olha, eu até escrevi, porque eu falei assim, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Nós jamais vamos conseguir dar conta de tudo se não dermos conta de nós mesmos. Isso é fato. Como é que você consegue dar conta de si mesmo? Tem uma lista, tem uma coisa assim, é impressionante se a gente for ver tudo que a gente pode fazer para conseguir dar conta de nós mesmos em primeiro lugar. Cada um de nós tem que se olhar com prioridade, compaixão, em primeiro lugar, porque ninguém mais vai fazer isso por você melhor do que você mesmo. E se você não conseguir fazer isso, você pode ter certeza, não vai dar certo. Você vai ter problemas, tá? Existem algumas condições que são interessantes. A gente aplicava muito isso na Disney, é aplicado na aviação, é aplicado, viu, Fábio? É muito legal. Bom, você deve saber isso melhor do que ninguém, que você gosta bastante desses assuntos, aviação, Navy SEALs, né? É lindo isso.
Então, existem três coisas que a gente tem que levar em consideração. Como é que você consegue desempenhar, teoricamente, em tudo que a gente está falando aqui, não é receita de bolo, não é regra, tá? Eu acho assim, essas teorias que existem, a gente tem que levar em consideração que elas são teorias e que para cada um funciona de uma forma diferente. Somos todos seres diferentes. Todos, cada um tem Vale o suas disclaimer: características. aqui ninguém está propondo tratar ninguém, curar ninguém, tá? Aqui a gente está discutindo o Exato. tema, levantando certas teorias que são aplicáveis, mas para você pode ser diferente. Então, muito bem lembrado, Karen. Aqui, se você está precisando, Uhum. tá cabendo, faz sentido para você, se está num momento ruim, procure ajuda, avise, porque você vai encontrar alguém para dar o suporte. Exatamente, né? Nós temos aqui as hipóteses, né? A gente trabalha aqui com hipóteses. Então, por exemplo, na aviação, na Disney, a gente trabalhava com isso também. Então, nós temos, assim, três coisas. Como é que a gente começa esse equilíbrio? Pensando assim, aquele que chega e fala, eu sei tudo, eu domino tudo, eu tenho noção de tudo. Desculpa, você pode cometer erros porque você confia demais em você. Fato. Aí a ignorância é outro porém, é aquele que desconhece, não sabe nada, então quanto menos você sabe, você também se protege e acha que está tudo em ordem. Qual é o ideal? O ideal é você estar entre os dois, você estar lá no meio e você sempre assumir de que você não sabe tudo. E você tem que aceitar isso. Qualquer professor, qualquer bom professor, para falar a verdade, que não tem o ego em primeiro lugar, né, que é muito comum no meio acadêmico, a gente sabe disso, né, Fábio? É muito. Infelizmente. Infelizmente. Tem aqueles que falam assim: nossa, preciso publicar, 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 publicar. Poxa vida, tem ali um aluno, tem uma pessoa ali, né? Então, assim, qual que é o ideal? Qual seria teoricamente o mundo ideal? Você está ali, naquela faixa do meio. Não sei tudo, jamais saberemos tudo e aceitar isso. E também eu não posso estar na ignorância, de ignorar as coisas, de não saber nada, de falar quanto menos eu sei, melhor, eu vou me protegendo. Não. Então, sempre estar nessa faixa do meio e nos basearmos em checklist. Checklist, gente, isso ajuda muito, né? O que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que seguir, quais são os guidelines, né? O piloto de avião, ele jamais vai decolar sem antes ele checar o checklist inteirinho ali, ele, o copiloto, né? E por que não na medicina? Por que não ali dentro do curso de medicina? Então, eu acho que isso ajuda bastante, né? Você saber que você não sabe tudo, não dá para saber tudo. E não tem como, é utópico isso, é uma utopia você achar que dá para você dominar tudo. Então, a aceitação disso, eu acho que é um grande. Fora o resto que a gente tem para cuidar dos pessoais, a gente vai falar sobre isso também. Exatamente. Isso que eu queria avançar agora, porque talvez o grande problema, além de tudo que discorremos até agora, foi sobre a prática do estudo médico, né? Então, a vida médica. E aí é o problema. E a vida pessoal, como é que você balança, faz essa equalização, né? Porque a medicina vai consumindo a gente, né? Então, a gente vê a maioria dos professores médicos são tudo, não tem vida pessoal, né? Ou é a família desregulada, ou é a saúde desregulada, estressado, maus hábitos, né? Às vezes fuma, tá com sobrepeso, hipertenso, diabético, enfim, tudo que a gente tem que mostrar para o paciente que não é o caminho, né? Então, como ser o exemplo? Eu queria ouvir do Paulo, porque é uma realidade, né? Você está tendo contato com os professores, com outros colegas médicos, já está indo para o hospital. O que você mais vê aí? Tem esse desbalanço? Ou seja, você vê alguém que tem. É frequente ver alguém que tem a vida equilibrada, assim como médico, você, exemplo? A maioria não é, né? Isso. Conta para nós um A pouco, assim, sem maioria. citar nomes, claro, né? Não, mas realmente, o que a gente vê, infelizmente, na faculdade, principalmente, não digo principalmente na particular, né? Mas uma realidade geral. A gente vê que, falando assim um pouco dos colegas, né? Colegas, assim, nem todos muito próximos, mas alguns casos que a gente conhece dentro da faculdade. Existem pessoas que realmente não conseguem equilibrar e buscam, né, saídas
no álcool, às vezes alguns em drogas, a gente escuta histórias, né? Existe esse tipo de coisa. E a gente vê quantos professores acaba que a gente não tem um contato muito, né? Os tutores, a gente não tem um contato muito próximo, mas principalmente no pessoal da cirurgia, a gente consegue notar isso. O pessoal da cirurgia é sempre, às vezes, chega na faculdade, quando a gente tinha, como eu posso dizer, a gente tinha tipo uma reunião com o pessoal da residência de cirurgia geral, né? E aí o pessoal às vezes parecia que já chegava virado do plantão e tinha que apresentar caso, e você via que estava todo mundo cansado. E assim, é onde a gente consegue ver que transparece um pouco mais isso, eu diria, sabe? E na cirurgia tem bastante isso, né? Já é uma Sim, filosofia da área, né? E aí, exato. assim, acho que eu tenho sempre que lembrar, né, cara, é trazer o quê? Tem que cuidar da parte. Até por definição da OMS, né? Então, o que vai definir saúde? Então, vai ter que ser o quê? Temos que trabalhar no físico, no mental, no social e no espiritual, vamos acrescentar aqui, né? E a gente vai negligenciando nesses outros itens que não são acadêmicos. E fora aqueles, né, cara, que é um papo à parte, que acham que a faculdade lá federal ou a faculdade que ele está dedicando é a família dele, mas não é, né? Em algum momento a faculdade vai virar as costas para ele e tudo que ele abriu mão de construir família, filho, saúde, vai girar um grande baque na vida dessa pessoa, que fala, poxa, eu me doei e é isso que eu recebo agora por um momento político, por um momento alguma outra situação. Então, eu acho que vale a gente aqui dar um caminho, né, para quem está trilhando a faculdade, para quem já acabou de se formar, reconhece que está passando por isso, porque é prevalente, né? Quem já não passou ou está passando vai passar. E quais são os pontos que a gente tem que provocar a reflexão, porque, como você falou, não tem um pacote, cada um é cada um. Então, por exemplo, eu, vou falar de mim aqui um pouquinho, eu sou mais da minha física, exercício. Então, se eu não praticar atividade física, eu vou ensandecendo. Então, a minha esposa até fala, né, ó, vai correr, vai treinar, né, vai fazer o jiu-jitsu, porque tu começa a ter aquela carga, já começa a ficar insuportável dentro de casa. Então, tem que se conhecer. Agora, tem outras pessoas que é o ato de ir para o culto, ou para a missa, ou ir treinar na academia, ou ler um livro, um romance, ou ver um filme, né, já ajuda a fazer essa limpeza, ou sair com os amigos, né, para a Recarregar, família, né? recarregar. Então, qual seria, então, assim, para a gente destacar aqui? Claro que eu já acabei floreando tudo um pouquinho, mas que a gente poderia ajudar a dar uns tópicos para a pessoa se fazer um checklist, né? E em cima disso achar o que funciona para ela, Karen. Então, vamos lá, olha, tem bastante coisa, para falar a verdade, tem bastante coisa, né? O Fábio sabe disso, meu marido também é cirurgião, urologista, tá no futebol, tá lá no futebol. E joga mal pra caramba, viu? Vou falar uma coisa. Ah, deixa ele escutar esse episódio, hein, Fábio? Já começa que é torcedor da Portuguesa, então, já começou por aí, mas É tá a lá no futebol. Lusa, coitada da A Lusa. Lusa, a pobre Lusa, né? E foi casar com uma corintiana. Pior é isso, eu acho, viu? Aí que é o desafio. Mas vamos lá. Então, bom, espiritualidade. Eu vou colocar isso em primeiro lugar. Não precisa ter uma religião, mas é importante você se encontrar em alguma coisa, né? A espiritualidade hoje, ela está em temas dentro da medicina mesmo. Nós temos vários estudos, agora existe um foco. Aqui no Brasil, nós temos o Dr. Rodrigo Pinheiro, até que eu gostaria de um dia trazê-lo para cá, Fábio, para conversar com a gente. Ele é um cirurgião especialista em oncologia, né? Ele é um oncocirurgião. Hoje ele é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, Cirurgia Oncológica, e eles estão hoje desenvolvendo estudos com a espiritualidade na oncologia. Eu fiz um trabalho de mestrado, quando eu fiz o mestrado em transplante pâncreas-rim, e um dos questionários que eu utilizei foi o da Duke University, que a gente faz uma abordagem sobre a espiritualidade. E acreditem nos nossos resultados. Tivemos ali pacientes que passaram pelo transplante pâncreas-rim, que tiveram os melhores resultados em aceitação do tratamento, retenção de órgãos, né? Porque a gente teve aqueles que, infelizmente, tiveram rejeição do pâncreas, principalmente, né? Então, os melhores resultados nós tivemos com aqueles que tinham algum tipo de espiritualidade.
Então, eles aceitam melhor o que está acontecendo, eles aderem melhor a tratamento. É muito legal, a gente também é outro tema para a gente falar. Então, É vamos outro lá. tema muito bom mesmo. Muito provocador. Esse Precisamos seu trabalho de muito. mestrado, é. Olha, foi lindo. E assim, um dos membros da banca me desafiou. Esse professor da USP foi um professor, não vou citar nomes, mas ele veio com a pergunta que podia destruir meu trabalho. Porque meu trabalho era em qualidade de vida, transplante, pâncreas, e em se essa qualidade de vida melhorava depois do transplante. E ele chega para mim, meu primeiro, foi o primeiro inquisitor, né, na minha defesa, e ele fala assim para mim, lotado de gente, aquela coisa assim, a sala estava lotada, tinha gente até em pé. Eu falei, meu Deus, né? E ele fala assim para mim, mas não é óbvio que a qualidade de vida melhora depois de um transplante? Ele é um cirurgião. Naquele momento eu falei, Pesado, putz, pesado. acabou com a minha tese! 2 anos fazendo pesquisa, 164 pacientes eu pesquisando pessoalmente. E eu olhei para ele com toda a propriedade, educação e disse, doutor, eu pensava a mesma coisa quando eu aceitei fazer esse doutorado, esse mestrado. Eu falei para o meu orientador, doutor Marcelo Linhares, aqui da Escola Paulista, eu falei para ele, mas não é óbvio? Ele fez assim, talvez, vai lá descobrir. E aí eu descobri que não. E eu falei, doutor, foi uma grande surpresa para mim. Nem sempre o transplante, mesmo que seja muito bem sucedido, é para todo mundo. Talvez não melhore a qualidade de vida, porque nós temos os aspectos emocionais envolvidos. Porque aquele paciente que vai receber um transplante, às vezes ele fala assim, para eu estar aqui hoje, tendo a minha segunda chance de vida aqui, né, de ter receber um órgão, será que eu sou merecedor? Porque para isso tem uma família chorando agora, a perda de um filho, de um marido, de uma esposa, de um É que foi pai, de uma doador mãe, cadáver, né? No caso. que foi o doador cadáver no caso do Para o pâncreas pessoal ali, entender, né? né? Pâncreas, Para o entendeu? pessoal sentir mal Então, porque alguém sofre pela estar viva, né? exato, ele se culpava, muita gente se culpando, né? E até aqueles que faziam hemodiálise, quando eles fazem amizade na hemodiálise, eles fazem grupos ali, né? De amigos, todos ali da hemodiálise. E quando um recebe o transplante, ele sai fora desse grupo, muitos se sentiam até traidores. Por que que eu tive essa oportunidade, meu amigo não? Então, outra coisa para a gente falar mais para frente, mas dizendo que a espiritualidade tem a sua importância muito grande. Outras coisas, por exemplo, o sono. Antes de você progredir, Fala, só para Fábio. finalizar, não só para finalizar a espiritualidade, fazer um link com a realidade. Olha aí, quem que perguntou foi um grande cirurgião. Foi. E já chegou chutando a porta da Karen. Falou aí, é óbvio, eu tenho que discutir se funciona ou não transplante, porque transplantar e tirar alguém da hemodiálise ou fazer com que funcione o pâncreas, não é óbvio que é bom. Você tá doida? Então, assim, é aquela desconexão que o médico acaba indo, porque técnica, método, blá, blá, e esquece que o ser humano é um ser mais complexo que apenas uma limitação orgânica, né? Tanto é que a OMS reconheceu isso lá atrás, dizendo que não é só ausência de saúde, não é ausência de doença, é toda uma Uhum. complexidade que envolve num bem-estar, que vai envolver a espiritualidade. Exato. Só para arrematar, o quão importante é isso que a gente mal discute na faculdade, né? Siga lá, E é sono, verdade. agora vamos lá, para finalizar. Não, mas agora, poxa, falando nisso, realmente é verdade, não tem como. E fora a rejeição de órgãos, hein? Aquele que não aceita, né, dizer eu não sou merecedor desse transplante porque alguém está sofrendo, ele tem a maior índice de rejeição de enxerto, tá? Isso está lá no meu trabalho, isso a gente fala uma outra hora. Mas olha, o sono. Fábio, você é melhor do que ninguém para dizer o que acontece nas nossas funções cerebrais quando a gente dorme. É aquele, dá uma lavagem, não é uma lavagem ali? Você tem um enxágue ali, né? Você tem uma limpeza cerebral de toxinas ali, de resíduos. Isso vai ajudar na sua capacitação de memória, de bem-estar, né? Quer falar um pouquinho, Fábio, sobre o sono, a importância? Eu acho que o sono, além de fazer essa atividade, o sistema linfático, né, do sistema nervoso central estaria no sono, mas eu acho que eu iria destacar que a memória, né? A memória se dá no Memória. sono. E eu pego muito paciente que vem no consultório com queixa de memória, que não tem nenhuma doença demencial, e o problema que é sono negligenciado há Uhum, anos, né? Às vezes pega do que a gente falou, aquela uhum, coisa, 2 trabalhos, blá, 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 e o cara acha que é perder tempo dormir. Então, ele quer dormir 4 horas por noite e tocar a vida uhum, normal.
Então, no começo até vai, mas depois a conta vai chegando. Então, de novo, falta de discussão, falta de entendimento, é, se perde pela produção e vai sendo consumido para gerar essa produção. Só que no final, a produção vai cair porque você está com condições menores de entrega. Então, se cuidar, que nós estamos discutindo aqui, o médico se cuidar, além de ser um bom exemplo, o paciente se inspirar e modelar, ele consegue também estar melhor, mais presente para poder ajudar. E o sono é o que você falou, é um dos pontos que o médico, então, negligencia assim a roda, né? Exatamente, você até aumenta as suas chances de cometer erros, né? A falta de sono faz com que você não tenha foco depois. Então, a gente ainda Por tem isso, isso. lá no piloto, não pode seguir viagem se ele estourou o número de horas lá. Exatamente. E o médico, a gente sabe que não acontece bem isso, né? Bom, vamos lá. Falando do sono. Então, também a gente fala assim, ah, mas eu tenho muita preocupação, eu tenho muita coisa na cabeça, eu tenho 2, 3 pacientes ali em estado grave, etc. Muito bem. Existem algumas técnicas que podem ajudar. Então, primeiro, claro, evitar qualquer coisa. A gente já sabe disso, mas evitar cafeína depois de certo horário, enfim, tentar começar a relaxar, não ficar nas redes sociais, em computador, celular, etc. Existem já todas essas, vamos dizer, essas dicas, né, para poder melhorar o sono. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito legal, que eu faço, para mim funciona, mas eu não sei, acho que vale a pena tentar. Quando você vai dormir, às vezes a pessoa está com a cabeça ali girando, ela não consegue reduzir, né? Ela não consegue acalmar, a cabeça fica com muita coisa. Então, uma das técnicas é escreve, escreve, pega ali um caderninho antes de deitar, fala, olha, eu preciso resolver fazer isso, eu tenho isso, isso e isso para amanhã, porque isso já acalma, porque muita gente fala, eu não posso esquecer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Se você anota, isso ajuda. Outra coisa, quando você tem dúvidas, problemas a serem resolvidos, uma das coisas que para mim funciona, e eu já vi outras pessoas fazendo, já temos estudos sobre isso. Antes, a hora que você vai deitar, você fala: olha, eu tenho essa pergunta. Você se faz a pergunta: olha, qual vai ser talvez o melhor tratamento para esse determinado paciente? Será que é isso? Será que não é? Bom, eu vou dormir, eu vou relaxar, a pergunta está aqui, é essa minha pergunta para resolver amanhã. Gente, teu cérebro vai trabalhar a noite toda enquanto você dorme. Incrível isso. No dia seguinte, às vezes, quando eu abro os olhos, eu tenho a resposta. Eu não passei a noite em claro tentando resolver. Eu joguei a pergunta antes de eu dormir e falo: essa é a minha pergunta para amanhã, para eu resolver amanhã. Eu relaxo, durmo, no dia seguinte abro os olhos, tenho a resposta. É engraçado isso, né? O cérebro é complexo. Lembrar que nós é muito, em média, precisamos dormir 8 horas por noite, então a gente passa um terço da vida dormindo, né? Então você vê que é uma atividade que é importante, tem sua função. E essa situação do sono também eu compartilho e vou fazer até a ponte para talvez o outro tópico, que é a parte física, né? Como o pessoal me conhece, eu faço corridas, tá, ultramaratonas, e eu brinco, às vezes eu levava um problema para a corrida, e quando eu terminava, e não que eu ficava pensando, eu começava pensando nele e depois começava a correr. Pensava no ritmo de corrida, pensava no ritmo de respiração, via a paisagem e tal. E quando estava terminando, vinha a resposta. Então, engraçado, né? Que não é só no sono, mas também em outras atividades que vão te colocando num flow e aí a resposta vem, né? E sobre o físico, Exato. né? Acho que o físico é outro ponto que a gente negligencia e a importância de estar com saúde, né? Acho que o Paulo, na parte, assim, talvez, de todos esses, acho que o físico, a maioria ainda cuida um pouquinho, né? Mesma graduação médica, né? Oi, o Tá microfone está fechado, fechado. Paulo. Opa, perdão. Hoje em dia a gente vê, né, muito o pessoal, pelo menos da faculdade, eu vejo muito que teve uma busca muito grande, né? As academias sempre lotadas, o pessoal sempre indo, mas a gente ainda vê muita gente que não vai, não tem essa preocupação com o corpo, né? Com cuidar do próprio corpo. Então, eu tenho colegas mesmo, né? O cara abusa do mental, não dorme, às vezes toma muita cafeína, né? Toma outros estimulantes para tentar ficar acordado, para tentar render mais e, e ainda não cuida do próprio corpo. Então a pessoa, você vê que ela vai às vezes definhando. Você vê algumas pessoas na faculdade, época de prova,
parece que tem algumas pessoas que ficam doentes, né? Você olha para a pessoa, parece que ela está doente, cara de sono, cansada. Então, teve melhora, mas muitas pessoas ainda não buscam, não vão atrás. E a parte mental, cara, acho que praticamente você já discorreu bastante sobre a situação de ajuda, de rotina, né? Você quer acrescentar mais alguma como mensagem final da parte mental, né? Vamos Que a gente falou lá. da espiritual, falamos do sono, físico, mental. Físico, mental, isso é importante. Mental Então, e olha, por social já exemplo, pode até integrar aí. pode, olha, mindfulness é muito legal. Para mim não funciona porque eu não consigo focar. Então, o que que eu faço? Você tem vídeos hoje em 4K no YouTube que você tem praias paradisíacas, viagem ao mundo, senta na frente do seu computador ali e se deixe viajar. Aquele momento vai te levar para mostrar que o mundo tem outras coisas bonitas para a gente ver. É um mundo imenso, tem muita coisa legal por aí. Então, isso te transporta e te traz mais calma. Contato com natureza, com animais, isso é muito importante também. Vamos supor, não dá para ter um cachorro, tem um gato, não dá para ter animal, porque minha vida é muito maluca. Tem uma planta, mexer com a terra, muito importante, colocar as mãos na terra, plantar. Lembrou do bonsai, né? Você ficar podando bonsai e tal, que é uma, né? Também é legal. Exato, é uma grande filosofia legal. Alguma coisa que você possa consumir também, então ervas para você plantar. Ter um hobby é muito importante, também é legal. Pintar, escrever, colocar os seus sentimentos no papel com a mão, escreve, não digita. Isso faz com que teu cérebro trabalhe melhor até, né? E aqui, para deixar aqui como acho que uma. Acho que eu, assim, eu acho que para eu colocar como encerramento, para mim, lembrando aqui, por exemplo, tem um vídeo que vocês podem assistir também no YouTube, foi um discurso de formatura da Universidade do Texas de 2014, feito por um almirante da Marinha Americana, peguei o nome dele aqui, William McRaven, né? Tem o Que ele fala livro, muito. Tem o livro, né? Tem o livro Make Your da Bed. disciplina. Make Your É, Bed, pronto, é esse eu mesmo. Faça lembrava a sua desse livro. cama. Eu vou deixar aqui o link Fazer a cama. depois do livro. O livro é fácil de Deixa. ler, viu? Tem tradução já, é uma brochurinha, assim, que é um discurso excelente. Maravilhoso. Ele traz muita coisa do Navy SEALs e ele fala exatamente disso, de fazer a cama. Então, o que que é isso, gente? Organização, disciplina, amor próprio, trabalhar com uma agenda e colocar nessa sua agenda tempo para você. E quando a gente fala disso, faça a sua cama, é você acordar de manhã e cuidar da sua higiene pessoal também, do seu cuidado, da organização da onde você vive, da onde você mora. Isso é muito importante. Fazer a cama logo cedo é uma das primeiras missões que a gente tem. Você cumpre essa missão. Depois você vai ter pequenas outras missões durante o dia. E se nada der certo, como ele disse, pelo menos você volta para casa e a sua cama está lá, feita para você. Então, É bárbaro, né? disciplina, organização. É lindo. Disciplina, organização, muito amor próprio. E sempre ter uma agenda. Trabalhe com a agenda. Tenha tempo para você. É isso. Então, arrematando aqui, esse livro aí é bárbaro, né? E eu até lembrando aqui, um outro ex-comandante do SEALs, o Jocko Willink, que ele traz o mote dele, né, Paulo? A gente usa bastante lá, que disciplina é liberdade, né? Então, ter uma disciplina, ter uma organização, isso promove sobra de tempo, sobra de finanças, melhor evolução. Então, aqui, para arrematar, acho que é ter disciplina, então planejar, organizar a nossa rotina de uma maneira realista e praticável, né? Sendo possível reproduzir, priorizar pausas de verdade, lembrar que a gente não dá para fazer um contínuo de estudo, um contínuo de atividade, então a gente precisa priorizar, saber dar pausas, né? E a pausa não é ficar na rede social, tá provado. Ficar no Instagram mais tumultua a gente. Então, procurar coisas que dê um relax, né? Aprender a dizer não. Então, assim, com maturidade, elegância, não dá para abraçar e ajudar o mundo, tem que saber o seu limite e saber falar não, né? Conseguir ter algum momento desligado do modo médico, né? Então, aí pode ser esporte, arte, espiritualidade, convívio, tudo que a gente acabou de falando aqui, né? Manter vínculos com pessoas fora da bolha médica. Eu acho que a gente acaba naturalmente estando dentro do ambiente hospitalar, isso é natural. Mas lembrar de ter alguma perna, alguma coisa que te dê contato fora da área médica. Às vezes é o futebol, que vai um monte de amigos de outras áreas,
ou o pessoal da turma do colégio, ou o pessoal do prédio, né? Alguma reunião do prédio, enfim, tem várias maneiras de você encontrar a igreja, né? Só para ter da minha cabeça aqui, não que seja isso o certo, só para lembrar que assim, lembrar que dá importância a isso, pessoas que não são do convivência médica, né? E aceitar, como já falamos, a vida é alta e baixa, a vida é isso mesmo, aceitar que tem hora que está para cima, hora que está para baixo, e a gente fazer essa autoanálise, como a Karen falou, essa reflexão, e entender quando precisar pedir ajuda, né? Acho que isso que é o grande ponto, né? E assim, para terminar, né? Acho que a gente tem que cuidar de si, cuidar de si não é luxo, né? É parte do compromisso de ser um bom médico. Não é à toa que quando está lá no avião, quando dá uma pane, se cair, despressurizar, caem as máscaras de oxigênio, qual que é a recomendação? Primeiro coloque a sua, para depois ajudar a de quem está do seu lado, mesmo que seja seu filho. Porque se você não estiver respirando, você vai apagar e aí 2 pessoas vão estar sem a máscara, né? E assim, para finalizar mesmo, trazer a frase aqui do Carl Jung, né? Onde ele lembra que ao tocar uma alma humana, né, ele conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, domine todas as técnicas, né, ele fala assim, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Então a faculdade está lá dando as teorias, nos ajudando a dominar todas as técnicas, como ele falou, não é isso, Paulo? Mas esquece de que para ser médico existe uma situação mais humana por trás disso, que é sine qua non, é insubstituível ao tentar ajudar ou lidar com outra alma humana. Então, a medicina, ela é parte da sua vida, mas não é a sua vida. Esse acho que é outro recado que tenho que deixar aqui bem claro a todos os que nos acompanham aqui, porque é muito forte, porque a medicina vai se desenvolvendo, vai nos consumindo, e quando vemos, estamos atolados, afogados praticamente. E não podemos, assim, há o que se fazer. Não precisa estar no final para poder pedir ajuda ou reconhecer que a coisa está errada. Desde agora, que nem o Paulo, no nascedouro, discutir sobre isso já é a condição para evitar o problema lá na frente, não é, cara? Perfeito, é isso mesmo. E mais Muito uma bem. coisa, Diga. vocês já vão ter coisas negativas suficientes durante todo o percurso da medicina. Tá aí. Então, evitem notícias negativas, notícias ruins, evitem filmes e músicas que são tristes, que são pesados, porque o nosso cérebro não distingue ficção de realidade. O cérebro não sabe fazer muito isso. Por isso que a gente chora muito fácil em filmes. Às vezes você fala, mas isso aqui não é verdade. E aí você sabe, você está lá sofrendo, chorando. O cérebro não sabe fazer isso. Então, evite. Então, quando você tem um momento de entretenimento, vá para coisas positivas, coisas boas, tá? Porque já na medicina você vai ter o suficiente. É isso aí. No hospital já é a carga negativa, né? Infelizmente, lidar com a doença e sofrimento dos outros, né, Paulo? É verdade. Isso aí. Então, bom, obrigado novamente a Karen, ao Paulo. Infelizmente, hoje o Arthur não pôde vir, foi de última hora mesmo, teve uma intercorrência, mas faz parte, é isso aqui, é retrato da vida, a gente está aqui, não está para simular nada, aqui nós estamos para criar essa interface com quem nos ouve, para entender que é real mesmo. Nós estamos aqui de cara aberta, de peito aberto, cara limpa, peito aberto, porque trazendo, mostrando essa conexão de que o que nós estamos discutindo aqui é o que está lá na prática, né? Mais uma vez, obrigado a todo mundo pelo tempo de vocês, espero que gostem. E, novamente, se fez sentido para você, se está te ajudando, ou se isso aqui é importante para alguém que você conhece, compartilha o nosso link aqui do podcast, que a nossa missão aqui é poder tocá-los, ajudá-los e criar sinapses positivas entre esses neurônios que nos regem a vida. É isso aí, gente. Obrigado. Fica com Deus todo mundo. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigado.